Olá, eu sou o professor Alides. Eu estou fazendo esse vídeo direcionado para um mini curso de estatística geográfica voltado para a geografia humana. Então, nesse vídeo eu vou orientar vocês em fazer duas atividades. A primeira é calcular uma amostra para uma pesquisa, onde utilizarei como exemplo o total de pessoas por município do estado do Paraná. Aí no segundo momento eu vou ensinar vocês a calcular a média, mediana e o desvio padrão utilizando o software Solfa Statistic. Eu deixei disponível para vocês esses arquivos aqui que deve estar disponível na descrição do vídeo para vocês fazerem download. Eles vão ser a base para o nosso trabalho. Então vamos calcular aqui primeiro a amostra. Eu vou ensinar vocês a trabalhar primeiro com a amostra da pesquisa. Então esse arquivo aqui, pessoas.xls, abram ele. Eu estou utilizando o software LibreOffice Calc. Vocês podem estar utilizando aí o software, o Excel, enfim, vocês que definem o software que vocês vão estar usando. Tem um outro lá que é o... não me lembro o nome. Qualquer coisa põe ali na descrição também, que é um software livre. Enfim, eu vou trabalhar aqui com o LibreOffice Calc, que é o software que eu tenho mais experiência. Bom, para a gente trabalhar com o cálculo para você definir a amostra de uma pesquisa, são essas duas fórmulas, certo? Primeiro você tem que calcular aqui a primeira aproximação para o tamanho da amostra e depois, no segundo momento, você vai trabalhar com o tamanho da amostragem. Então, o que nós temos aqui? N, que é o tamanho da população. No caso aqui, a população nós estamos levando em consideração de cada município. N é o tamanho da amostragem. N0 que seria uma primeira aproximação do tamanho da amostra. E E0 é o erro de amostragem tolerável. Então, vamos primeiro calcular o número da primeira aproximação para o tamanho da amostra. Vamos levar em consideração, vou clicar aqui na coluna F1, na linha 1, vou digitar aqui 4, ele vai preencher aqui automático, 4%. Então, como que eu calculo essa primeira amostragem? Então, vou sair nessa primeira fórmula, que é N0 igual a 1 sobre E0 ao quadrado. Então, eu vou montar aqui uma fórmula na planilha eletrônica. Então, para qualquer fórmula que você for criar, você sempre digita a tecla igual. Então, nós vamos colocar 1 dividido, no caso aqui a gente utiliza a barra, que o software compreende como divisão, abre parênteses, e eu ao quadrado. Então, vou levar em consideração aqui uma margem de erro de 4%. Para o computador, você não vai escrever 4%, você escreve 0,04. Então vou colocar aqui 0,04, que seria 4%, vezes ele mesmo. Seria como se tivesse ele ao quadrado. Digita a tecla asterisco, digita 0,04 novamente. Fecha parênteses, dou Enter. Então eu tenho uma primeira aproximação para o tamanho da amostra de 625, para uma margem de erro de 4%. Vamos levar em consideração que uma margem de erro de 3%. Então basta substituir aqui o 0,04 por 0,03. Você vai ter uma primeira aproximação de 1111. Eu vou trabalhar aqui com uma margem de erro de 2%. Então são 2.500 pessoas. Então vamos aqui montar a fórmula, essa segunda fórmula aqui, na planilha eletrônica, para calcular a amostragem de todos os municípios do Paraná. Então vamos na primeira linha aqui, deixa eu digitar aqui, então, amostra. Então vamos calcular aqui o total da amostragem. Então digita barra igual, tecla igual. E agora, com base nessa fórmula aqui, nós vamos jogar aqui as informações que nós queremos. Então, o N é o total da população. Onde que está o total da população? Aqui na coluna C, linha
2, no caso desse município de Batia. Perdão, apaga. Temos que colocar, abrir parênteses. Aqui é o total da população, multiplicado, asterisco, pela margem de erro, que é 2.500. Então, vamos digitar 2.500. Fecha parênteses. Barra, quer dizer que você está dividindo. Dividindo por quanto? População mais a primeira aproximação. A parênteses novamente. A população novamente é o 7.764, que está localizada na coluna C, linha 2. Só que agora você vai estar somando. Clica somar pela primeira aproximação, que é 2.500. Fecha parênteses, dá Enter. Então ele deu 1.891,07. Nós temos um primeiro erro aqui, que é um problema aqui, porque não existe 1.891,07 pessoas. Então, como que a gente tira esse 0,07? Clica novamente aqui na célula B2, vem aqui na fórmula, já depois do igual aqui, antes do parênteses, antes do igual, depois do igual se digita INT, que significa inteiro, coloca mais um parênteses, aí vai no final da fórmula aqui e coloca outro parênteses. E aí dá Enter. Ele arredondou para 1.891. Nós vamos replicar esse valor para todos os municípios. Como que eu faço isso? Você seleciona aqui a coluna D, linha 2, vem aqui nesse cantinho aqui, inferior direito, até ele aparecer esse símbolo no ponteiro do mouse. Você clica e vai arrastando para baixo. Gira a barra de rolagem, não solta o botão do mouse, botão esquerdo do mouse. Vai girando a barra de rolagem até chegar no fim dos municípios aqui. Chegou aqui no fim, veja, ele replicou todos o cálculo para todos os municípios. Agora vamos exportar essa informação vamos fazer um teste aqui trabalhando no QuantumGIS. Então, primeiro a gente tem que exportar essa informação. Então, vai aqui em Arquivo. A gente vai exportar porque não pode ter essas fórmulas. Como que a gente retira as fórmulas? Então, exportando com a extensão .csv. Então, clica em Arquivo, Salvar como. Aqui está pessoas.xls. Nós vamos mudar aqui a extensão, onde está escrito o nome, pessoas.csv. Clique em salvar. Ele vai perguntar se quer realmente salvar em CSV, no caso do LibreOffice Base. Chegando nessa janela aqui, dá OK. Então nós salvamos ele num outro arquivo. Fechar aqui, pessoas.csv. Vou abrir ele para verificar se ainda tem alguma forma. Aqui ele está perguntando a codificação. Eu acho que está em latim 2. Que ele enche de esses caracteres. Mas também não tem problema, que depois o nome do município a gente vai utilizar o que está na camada. Você não precisa mexer em nada aqui. Clica em OK. Ele abriu tabela. Clicando na coluna que a gente tinha colocado os cálculos, sumiu os cálculos. Agora a gente vai importar essa tabela para o QuantumGIS. Primeiro, deletem essas duas células aqui, para não dar problema. Deletou. Clique em salvar novamente. Não pode ter essas duas informações que a gente tinha colocado lá. Deveria ter apagado já. Desculpa. Fecha essa janela e vamos abrir o LibreOffice, o QuantumGIS. Lembrando que para o básico do QuantumGIS eu já deixei no vídeo anterior. Aberto o QuantumGIS, nós vamos abrir a camada do Paraná. Então clica aqui em camada, adicionar camada vetorial. Aqui nessa janela vocês vão aqui em vetor, base de vetores, clica nos 3 pontinhos, e aí onde vocês salvaram o arquivo, que vocês fizeram um download, vocês vão clicar aqui em paraná.sqlite. Clica em Open. Clica em adicionar. Vou apertar cancelar, close. Então ele abriu aqui
o layer Paraná. Cliquem aqui ó, nessa função aqui que é para abrir a tabela. Então veja que ele já está com a codificação, com o nome de cada município e o código do município. Nós vamos utilizar para estar conectando lá com aquela tabela que a gente trabalhou. Então clica em fechar e agora vamos importar aquela tabela. Então vamos aqui em camada, adicionar camada vetorial. E aqui, clicando nos 3 pontinhos, só que no lugar de a gente clicar no mapa, adicionar o mapa, a gente vai importar a tabela, pessoas.csv. Clica em Open e adicionar. Depois Close. Então aqui ele importou a tabela. Basta clicar aqui para visualizar a tabela. Então ele vai ter o código do município, o nome do município, o total de pessoas e o tamanho da amostra para as pesquisas. Clique em fechar. Agora nós vamos conectar essa tabela com a camada Paraná. Seleciona a camada Paraná, clica com o botão direito, vai em propriedades. Dá um OK, um cancel. Aqui ele vai estar mostrando os campos da camada. Nós vamos aqui ó, nessa função aqui, ó, uniões, nesse item, uniões. Clicou nele, clica aqui no item mais, que é adicionar nova união. E nós vamos dizer qual campo que a gente vai estar conectando. Então da tabela pessoas, nós vamos utilizar o código município, que é o código do município. E na camada nós vamos utilizar a coluna também a coluna geocode. Clica aqui. Aqui nós vamos selecionar camada de união editável. Clica nela. Não, perdão. Campos unidos. Seleciona ele. E aí a gente vai importar apenas pessoas e amostra. O nome do município não precisa porque já tem lá no layer, na camada. Clica em OK, clica em aplicar e clica em OK. Então vamos visualizar agora aqui na planilha. Então ele importou aqui o tamanho da amostra e a população do município e o número da amostra para ser trabalhado na pesquisa. Clique em fechar e vamos fazer uma classificação temática. Então vai aqui em Paraná, botão direito, propriedades, vai aqui em simbologia. Nós vamos mudar de símbolo simples para graduação, ou seja, a gente quer fazer uma graduação do número baseado no número de amostragens. Clica aqui no botão valores, e aí vocês vão ver que não está a informação aqui da amostra nem do tamanho da população. Isso porque quando ele importou os dados, ele reconheceu aquelas duas colunas como caractere, ou seja, só texto, e não reconheceu como número. Então para você fazer uma graduação de coisa, aqui no graduação temática, você tem que utilizar apenas colunas numéricas. Clique aqui em cancelar, e aí nós vamos ter que converter essa coluna pessoas amostra, que está reconhecida como se fosse caractere, ou seja, como se fosse um texto, fazer o software reconhecer ele como um campo numérico. Como que eu faço isso? Primeiro a gente tem que clicar aqui ó, em alterar modo de edição para tornar ele editável. Vem aqui ó, nessa função, nesse ícone que é abrir calculadora de campo. Aberta aqui a calculadora, ele vai perguntar qual o nome do novo campo, ou seja, ele vai criar uma coluna mais com a informação que a gente quer copiar. Vamos colocar aqui amostra underline numérica. E aí aqui a gente vai selecionar qual campo que a gente quer que seja copiado para essa nova coluna. Então vamos clicar aqui em campos e valores. E aí você vai clicar duas vezes aqui ó, em pessoas amostra, até aparecer aqui ó, aspas, pessoas underline amostra aspas. Clicando duas vezes aqui ele vai jogar aqui. Então clica em OK. Agora ele deve ter criado, ó, vou puxar a barra de rolagem aqui. Ele criou uma nova coluna amostra numérica. Então, veja que ele copiou dessa coluna para essa coluna. A diferença é que essa daqui ele reconhece como número. Vamos fechar. Agora sim, vamos clicar com o botão direito em Paraná. Vamos em propriedades. Em simbologia vocês vão mudar de símbolo simples para graduado. No valor vocês vão clicar aqui e modificar, vão selecionar aqui ó, amostras numéricas. Agora ele apareceu. Cliquei nele. Aqui vamos modificar aqui a precisão. Vamos deixar 0. Não tem município com 0,5 habitantes, sempre tem que ser número inteiro. Gradiente de cores.
clicar aqui e vamos escolher uma cor aqui, ó, todas as gradientes de cores. Eu vou utilizar um gradiente que vá de uma cor até a outra, de uma cor que não seja o branco até outra cor. Eu vou selecionar aqui, ó, do vermelho para o azul. Agora aqui, ó, modo de desvio padrão, mude para intervalo quebra natural. Eu vejo que ele já criou a legenda. Só que não tem texto. Vamos colocar texto aqui na legenda. Vamos escrever aqui, ó. Não apaga essas informações que estão aqui. Clica com o botão esquerdo do mouse aqui antes do símbolo de porcentagem. Vamos digitar D. Clica aqui no final. Pessoas. Digita pessoas. Ó, vejo que ele completou automático aqui. Clica em aplicar e OK. Eu vejo que ele fez uma classificação temática do tamanho da amostragem. Agora vamos exportar isso aqui como uma figura. Para isso a gente vai aqui em projeto, gerenciador de layout. Vamos criar um layout. O nome do layout tanto faz. Vou escrever aqui amostra. Um número. O que está escrito aqui não tem problema, tanto faz. Clica em OK. Ele abriu aqui o campo onde a gente vai preencher as informações que a gente quer exportar. Então vamos adicionar primeiro o mapa no compositor. Então posiciona aqui nesse ícone, clica, seleciona ele. Aí aqui no papel em branco você clica e arrasta onde você quer que fique o mapa. Cliquei, arrastei, olha, abriu o mapa do Paraná. Agora eu vou adicionar o título do mapa. Então vem aqui, ó, adicionar novo rótulo, que seria o texto. Clica nele, vem e seleciona aqui onde que você quer que fique o texto. Então ele apareceu escrito aqui bem pequenininho, que é onde você deve modificar o texto aqui, ó, na propriedade principal. Seleciona o texto, apaga, vamos colocar aqui cartograma. Não pode chamar de mapa, porque nós não estamos colocando coordenadas, rosa dos ventos, nada. Vamos escrever cartograma de amostras por município do Paraná. O texto ficou bem pequenininho aqui. Vamos aumentar a fonte. Então vem aqui nessa barra lateral, baixando, até chegar aqui a fonte. Você clica em cima de fonte, você pode escolher a fonte. Eu vou escolher aqui Arial. Então, só digitar aqui Arial. Olha, localizou o Arial. Clico em Arial. E aqui o tamanho. Eu vou deixar aqui em tamanho 20. Dá para digitar aqui ou simplesmente arrastar aqui, ó, essa opção. Clica em selecionar, ele aumentou. Mas ainda está pequeno, eu vou aumentar mais a fonte. Deixa aqui 31. Agora uma outra informação que a gente vai estar inserindo aqui é a legenda. Então vem aqui no lado esquerdo, vai ter esse botão, adicionar uma nova legenda ao compositor. Clica, aí vem aqui no mapa, eu vou colocar nesse canto aqui a legenda, clica e arrasta. Então ele colocou aqui a legenda, eu vou arrastar ela para um outro mais para o lado. Veja que ele está aparecendo as informações aqui, como por exemplo o nome da tabela que a gente importou, que é pessoas. Vamos retirar ela. Então mantém selecionado, vão aqui no lado direito, abaixem, aqui ó, tem pessoas. Clique aqui em atualização automática, desativem essa atualização automática, selecionem pessoas. Agora aqui um pouquinho mais para baixo, tem esse símbolo aqui para excluir. Clica nele, excluiu, retirou. Agora está escrito aqui Paraná. Nós não queremos que fique escrito Paraná, nós queremos que fique escrito legenda. Então vem aqui onde está escrito aqui Paraná, nesse lado direito, seleciona Paraná. Vem agora na opção de editar aqui, ó, nesse símbolozinho que tem um lápis. Clicou nele, vamos modificar aqui, de Paraná, vamos escrever legenda no lugar. Clica em OK. Então ele montou aqui a legenda, temos o nosso cartograma e o nosso título. Vamos exportar ele como uma figura. Para isso vai aqui em Layout, exportar como imagem. E aí aqui ele vai perguntar onde que eu quero exportar. Então no caso aqui eu vou exportar na minha pasta, aí vocês definem qual pasta que vocês vão exportar. Então vou digitar aqui amostra.png. PNG. Clica em salvar. Ele vai perguntar a resolução, dá pra gente baixar aqui de 300 dpi para 100 dpi. 300 dpi é muito alta a resolução. E aí clica em save. Aí ele exportou a figura. Vamos verificar lá se ele só exportou. Dá para fechar agora o software
QuantumGIS. Ó, veja aqui que ele exportou como figura. Então essa figura aqui vocês vão enviar para mim como no e-mail, lá para o meu e-mail, junto com essa outra atividade que a gente vai realizar agora. Essa outra atividade nós vamos estar convertendo ali, calculando a média, a mediana e o desvio padrão e a moda, também utilizando o software Solfa Statistic. Nós vamos utilizar como base essa tabela aqui, municípios, mesorregião do Paraná. Eu vou abrir aqui ela, .csv, clica em OK. Então vejo aqui, ele vai ter as informações, ele está a coluna aqui, mesorregião, o nome dos municípios, e uma coluna V2 e V3. O que significa esse V2 e V3? O IBGE, deixa eu voltar aqui nas pastas, o IBGE ele disponibiliza um arquivo chamado Base de Informações por Setor, que seria a documentação. O IBGE ele não coloca todas as informações na tabela diretamente, ele cria códigos. Porque imagine aqui a informação V002, domicílios particulares permanentes. Eles se eu fosse escrever esse texto inteiro na coluna, em cima da coluna, ficaria um monte de texto. E aí quando você salvaria o arquivo, ficaria um arquivo gigante. Então eles substituem, eles criam essa documentação e substituem na parte de cima da coluna. O V002 significa domicílios particulares permanentes. E assim por diante. Vai até o V400, se eu não me engano. Dentro desse arquivo domicílios, que eu renomeei ali para o trabalho de vocês. Então eu deixei aqui apenas o V002 e o V006, que é domicílio particular permanente próprio equitado. Equitados. Então eu vou fechar aqui a documentação. Voltar aqui para... não, é o V003. Deixa eu ver o que é o V003. Domicílios particular permanente do tipo casa. Então vamos fechar aqui e vamos abrir o Solfa Statistic. Para baixar esse software, basta vocês digitarem no Google, vai aparecer Solfa, de sofá, Statistics. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês fazerem download. Aberto o software, vocês vão aqui a importar dados. Aqui na opção aqui, clica aqui em explorar. Aí vocês vão localizar onde vocês deixaram salvo o arquivo que vocês fizeram download. No meu caso aqui, está nessa pasta. Então vou selecionar aqui municípios, mesorregião, Paraná, .csv, clico em abrir. Aqui o nome do arquivo, que vai ficar salvo a tabela aqui dentro do Solfa. Vou escrever aqui municípios, não coloque em acento, nem se cedilha, underline, amostra não, média, padrão, e clica em importar. Aqui ele vai dar uma amostragem do como que vai ficar os dados, clica em OK, e aqui ele está dizendo que importou com sucesso, clica em OK novamente. Importou, clica em fechar. Agora a gente vai fazer vamos pedir para o software fazer os cálculos. Vai em Statistics, clica aqui em grupos. Então vai abrir essa janela. Para a gente fazer o cálculo, vou fazer o cálculo aqui no caso por região. Então você tem que localizar primeiro a tabela, clica aqui em cima, ele já localizou, no meu caso aqui, município, média, 10 padrão. Vocês têm que localizar essa tabela e clicar nela. Aqui agora a gente vai selecionar essa opção aqui, Raw Stats. Aqui são várias formas de você fazer classificações, né, dessa tabela. Isso daqui dá para vocês brincarem e mexer depois. São bem simples. Eu vou explicar aqui um pouquinho, o que é um pouquinho mais complicado. Então seleciono aqui o Raw Stats, tá? O município aqui em cima, o nome da tabela. Agora nós vamos adicionar qual a coluna que a gente quer que ele apareça como título na classificação. A gente vai vamos colocar aqui mesorregiões. Se a gente colocar municípios, são 399 municípios, vai não ficar muito. Vamos selecionar aqui mesorregião. Selecionou, clica em OK. Uma coisa a mais, quando ele adicionar aqui, vocês vão selecionar ele
e vamos clicar em configuração. E vamos pedir para ele também colocar o total, a informação. Clica em OK, depois eu vou mostrar o que significa esse total. Selecionar total, daí clica em OK. Agora aqui nós vamos adicionar a coluna que vai estar relacionado com o nome das mesorregiões. Então clica aqui em adicionar, e nós vamos adicionar o V002 e o V003. Então clicou no V002, aperta, fica segurando a tecla Shift e seleciona o V003. Aí clica em OK. Então ele importou aqui o V002 e o V003. Veja que ele já calculou a média. Nós queremos as outras informações, como mediana, desvio padrão. Então clica novamente aqui no V002, aperta a tecla Shift e seleciona o V003. Clica em configuração e aí aqui eu vou selecionando desvio padrão, que está em inglês aqui, mediana, moda. Então essas 4 informações apenas. Clica em OK. Eu vejo que ele calculou a média, o desvio padrão, a mediana, a moda do V002 e a mesma coisa do V003. Uma coisa, a moda, vejam que em cada mesorregião ele só identificou uma moda aqui. Nos V003 também. O que significa moda? São números que se repetem. Porém aqui quando eu coloco, lembra que eu falei para vocês selecionarem o total aqui? Então ele vai calcular, vai fazer uma análise de todas as mesorregiões. E aí vai identificar, por exemplo, aqui que existem 3 números que se repetem. Aqui alguns diminuem a precisão, ele colocou vírgula aqui, ó. Tá vendo que em todos eles vírgula 01, vamos deixar 0 aqui em cima. Pronto, ele arredondou. Eu vejo que ele calculou a média, desvio padrão, mediana. Esse software aqui é fantástico para fazer esses cálculos. Vejam que aqui em questão de segundos a gente calculou tudo. Um trabalho que vocês levariam talvez semanas para fazer, fizeram aqui em segundos. Mas ele tem um problema, ele só exporta apenas no formato HTML. E não tem como a gente trabalhar em formato HTML. Nós queremos importar essas informações para uma planilha eletrônica ou um editor de texto. Eu vou importar aqui para uma planilha eletrônica. Então, para isso, vocês não selecionam o V002 e o V003. Começam selecionando aqui, ó, a partir da média. Clica, arrasta e vai até aqui o final. Fez a seleção, clica com o botão direito e seleciona copiar. Por que não copia o V002 e o 003? Porque na hora de colar, ele vai acabar fazendo uma bagunça ali de informação. E nós não queremos isso. Então vamos abrir a planilha eletrônica. No meu caso aqui é o LibreOffice Calc. No de vocês pode ser o Excel. Aqui está aberto. Vamos abrir outro. Aí, deixa eu fechar esse daqui. Então aqui abriu uma planilha eletrônica. Eu vou clicar aqui, ó, no B2. E aí com o botão direito em colar. No meu caso que ele vai perguntar se eu quero que ele faça o cálculo automático, né, implantação automática. Veja que ele colocou aqui na planilha, mas apareceu aqui um probleminha. Ele deslocou aqui o título das colunas. O que você vai fazer? Vai selecionar elas, vai recortar, Ctrl X. Aí você vai clicar aqui, ó, na coluna D, linha 2 e colar, Ctrl V. Então ele agora consegui corrigir. Vamos completar essa tabela aqui colocando aqui, ó, no título mesorregião, que são as mesorregiões aqui, Central Ocidental. Vamos modificar aqui o título, traduzir, colocar aqui média, desvio padrão, mediana, moda, aqui novamente aqui no caso é o V003, média, desvio padrão, mediana e moda. Aqui que nós vamos colocar, agora a gente vai colocar o V002 e o V003. Para isso a gente clica aqui, ó, no D1, seleciona, vai até o G1. No LibreOffice Calc, no meu caso aqui, você clica com o botão direito, vai aqui, ó, em mesclar célula. No Excel vocês vão ter que localizar essa função. Normalmente ela é bem simples de localizar. Clica em mesclar célula, vejo que de 4 células ela transformou em 1.
Então já vamos escrever aqui. Em vez de V002, vamos colocar o que realmente é, que é domicílios particulares permanente. Agora aqui onde é o V003 também, nós vamos selecionar, botão direito, mesclar célula. E aí vamos escrever aqui, domicílios particulares financiados. Então aqui nós criamos a tabela com o uso do LibreOffice, com o Sophos Statistics. O que vocês vão fazer agora? Vão aqui em arquivo, salvar, e vão salvar aí na pasta que vocês estão salvando os trabalhos de vocês, no caso aqui nessa pasta. Vou colocar aqui o arquivo média, mediana, underline, padrão, e clica em salvar. Salvou o arquivo, o que vocês vão fazer? Vamos aqui fechar as janelas, fechar o sofá. Então veja, foi criado dois arquivos aqui, que é o amostra e esse que a gente criou agora por último, que é a média, a mediana, desvio padrão. Vocês vão me mandar por e-mail esses dois arquivos, no meu e-mail que eu falo ali no curso. Bom, isso daqui vai ser o trabalho final de vocês. Tudo bem? Então espero ter sido esclarecedor, espero ter ajudado vocês na pesquisa. E qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Um abraço e tchau!